Bom dia, mulheres de Deus, a paz. E hoje é o 9º dia do nosso propósito de jejum, oração e adoração com o tema Não dê lugar ao inimigo à sua mesa. E o motivo de oração de hoje é jejum para a libertação da impureza sexual. Então, todos os israelitas subiram até Betel e ficaram chorando e jejuando na presença do Senhor até a tarde, e apresentaram ao Senhor ofertas queimadas e ofertas de paz. Então, o Senhor derrotou o exército de Benjamim diante de Israel. E naquele dia, os israelitas mataram 25.100 soldados benjamitas, todos armados de espadas, segundo Juízes 20, do 26 ao 35. Pecado sexual. O pecado sexual é um dos pecados mais difíceis de quebrar. Muitos crentes lutam com a luxúria geracional que passou pelas linhas familiares. Espíritos de luxúria causam muita vergonha, culpa e condenação. Isso rouba do crente a confiança e a ousadia que ele deveria ter como crente. Muitos crentes lutam com a masturbação, pornografia, perversão e fornicação. O jejum vai tirar esses espíritos geracionais da sua vida. Em Juízes 19, 22, lemos sobre alguns homens da cidade que eram homens perversos. Cercaram a casa e bateram na porta. Eles gritaram para o homem idoso, o dono da casa: traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que tenhamos relações sexuais com eles. Eles eram homossexuais que foram identificados como filhos de Belial. O dono da casa tentou desencorajá-los e, em vez disso, ofereceu-lhes sua filha, que era virgem, e a concubina do hóspede. Os homens levaram a concubina e abusaram dela a noite toda. O abuso foi tão grave que ela morreu. Veja Juízes 19, do 25 ao 30. O convidado então pegou uma faca e cortou a concubina em 12 pedaços e os enviou para todas as tribos de Israel. Sua concubina havia sido estuprada até a morte. Os homens que estupraram a concubina eram da tribo de Benjamim. Os homens de Israel se reuniram contra a cidade e pediram que entregasse os culpados. Os filhos de Benjamim não ouviram e, em vez disso, se reuniram para uma batalha. Os filhos de Benjamim destruíram 22.000 homens de Israel no primeiro dia. Veja em Juízes 20, 21. E destruíram 18.000 no segundo dia. Veja em Juízes 20, 25. Em Juízes do 20, do 26 ao 35, vemos que Israel não poderia superar Benjamim até que jejuassem. A resistência de Benjamim implica que havia algo demoníaco por trás deles. 12 tribos não conseguiram superar uma tribo por causa dessa resistência demoníaca. Essa resistência foi quebrada após o jejum. Essa foi a única maneira pela qual a perversão foi enraizada na tribo de Benjamim. O jejum ajuda você a liberar das correntes da perversão sexual e da luxúria, e vai ajudar toda a sua casa e seus filhos, seu marido e a sua próxima geração. Nós cremos nisso. Sabe o que é luxúria? Luxúria é um substituto demoníaco para o amor verdadeiro. As pessoas rejeitadas buscaram relacionamentos e muitas vezes se envolveram em imoralidade sexual em terrandade, em pouca idade.
com pouca idade e ainda na adolescência. O espírito de prostituição pode se manifestar em uma idade jovem e pode ser visto em mulheres bem jovens que se vestem provocativamente. Temos que falar sobre isso aqui. A impureza sexual tornou-se galopante em nossa sociedade, com homens e hoje também com mulheres. Os espíritos de luxúria sexual incluem adultério, fornicação, prostituição, sedução, impureza sexual, perversão, homossexualidade, lesbianismo, masturbação, pornografia, incesto, luxúria de fantasia, sodomia e impureza. A luxúria não é apenas sexual, mas também pode se manifestar em materialismo, excesso de vícios alimentares, gula, bulimia, anorexia, dieta extrema, vícios em drogas e álcools, roupas e assim por diante. Perversão. O grupo de perversão de demônios pode levar à homossexualidade, lesbianismo, fetiches, molestação, entre outras atividades sexuais desviantes, que não é o plano de Deus original. A perversão pode ser uma manifestação de autorrejeição, quando as pessoas rejeitam sua própria identidade em Cristo. Essas são simplesmente tentativas de superar a rejeição. Nosso caráter sexual. Fuga da fornicação. 1 Coríntios 6:1. O desejo sexual é um dos apetites mais fortes do corpo humano. Satanás deseja controlar a pessoa e pervertê-la fora do relacionamento conjugal em que é abençoado. Muitos cristãos lutam nessa área com os espíritos companheiros da culpa e da condenação. E eu falo aqui tanto a falta, mulheres que não sentem prazer com o marido, que não sente vontade de fazer sexo com o esposo, e vice-versa. Espíritos de luxúria e perversão podem operar em qualquer parte do corpo físico, incluindo a genitália, as mãos, os olhos, a boca, o estômago e assim por diante. Qualquer parte do corpo, dado ao pecado sexual, será invadido e controlado por esses espíritos de luxúria, por essa espécie de demônio. Um dos exemplos seria os olhos, ao ver a pornografia, as mãos, em atos de masturbação, ou a língua, em conversas sujas. A impureza sexual é o espírito com raízes muito forte, porque está enraizada na nossa carne. Quanto mais tempo uma pessoa está em um estilo de vida de homossexualidade, adultério, masturbação, mais é difícil. É algo teimoso, é um espírito teimoso que se apega à carne. Às vezes o jejum é a maneira de enfraquecer o sistema em que ele vem operando. Porque quando você jejua, você está lidando com a carne e estamos mudando o nosso paladar. Você está subjugando a sua carne e é por isso que os demônios rodeiam o jejum. Eles não querem que você jejue, mas se você realmente quer ser livre e ver a sua família livre, eu recomendo que você permaneça e seja fiel ao jejum. Comece seu jejum para a libertação da impureza sexual com essa oração. É o que nós vamos orar hoje, em nome de Jesus. Repita comigo. Eu liberto todos os membros do meu corpo e da minha família, incluindo mente, memória, olhos, ouvidos, língua, mãos, pés e todo o meu caráter sexual, de toda luxúria, perversão, impureza, lascividade, promiscuidade, pornografia, fornicação,
homossexualidade, fantasia, paixão ardente e desejo sexual incontrolável, em nome de Jesus. Vamos fazer as declarações para a libertação e renúncia para o pecado em qualquer área, inclusive o excesso ou a falta dele. Pecado sexual. Declare comigo: eu renuncio a todos os pecados sexuais com os quais estive envolvida no passado, incluindo fornicação, masturbação, pornografia, perversão, fantasia e adultério, em nome de Jesus. Eu quebro da minha vida e da minha família todas as maldições de adultério, perversão, fornicação, luxúria, incesto, estupro, molestação, ilegitimidade, prostituição e poligamia, em nome de Jesus. Eu ordeno que todos os espíritos de luxúria, perversão, saiam dos meus olhos, da minha mente, da minha boca, das minhas mãos, pelo sangue de Jesus. Eu apresento meu corpo e o corpo de cada membro da minha família ao Senhor como sacrifício vivo. Romanos 12:1. Meus membros são os membros de Cristo. Não vou deixá-los ser membros da prostituição. 1 Coríntios 6:15. Eu clamo pelo fogo do Espírito Santo para queimar toda luxúria impura na minha vida e na vida da minha família, em nome de Jesus. Eu quebro todos os laços de almas com ex-amantes, parceiros sexuais, em nome de Jesus. Eu expulso todos os espíritos de solidão que levariam eu e a minha família a relacionamentos sexuais ímpios, em nome de Jesus. Eu ordeno que todos os espíritos de luxúria hereditária dos meus ancestrais saiam, em nome de Jesus. Eu ordeno que todos os espíritos que trabalham com a luxúria para sair, em nome de Jesus. Eu assumo autoridade sobre os meus pensamentos, todos os pensamentos da minha família. Eu expulso os espíritos de fantasia e pensamentos lascívios, em nome de Jesus. Eu expulso para fora todos os espíritos de luxúria que quebram e destroem casamentos e que quebrariam a aliança que eu tenho com o Senhor. Eu expulso todos os espíritos de perversão, incluindo o espírito de luxúrias moabitas e amonitas, em nome de Jesus. Eu recebo o espírito de santidade na minha vida e na vida da minha família e na minha casa, para eu andar em pureza sexual, em nome de Jesus. Romanos 1:14. Eu me liberto do espírito do mundo da luxúria da carne, e eu renuncio a esses espíritos, a luxúria dos olhos e do orgulho da vida. Eu supero, eu estou acima das coisas desse mundo através do poder do Espírito Santo. 1 João 2:16. Eu estou crucificada com Cristo. Eu mortifico os membros do meu corpo, e eu não deixo e não permitirei o pecado reinar no meu corpo e não obedecerei à luxúria. Romanos 6, do 6 ao 12. Nós fazemos essa oração e essas declarações em nome do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus de Nazaré. Deus te abençoe.